Pessoal, eu estou na Vale TV, eu apresento o programa Filosofando com Samir Abdo. Se quiserem maiores informações, venham para o meu Instagram, @samabdofilosofia, e eu estarei à disposição de vocês para qualquer tipo de dúvida e fiquem muito bem à vontade comigo, ok? Muito obrigado. Olá, seja bem-vindo a Filosofando com Samir. Faço o símbolo do Fi, símbolo da filosofia, para saudar a todos, espero que estejam todos bem, e agradecendo ao nosso patrocinador, EDS, Holding Empresarial Familiar. A EDS tem a solução à proteção do seu patrimônio. Pois muito bem, nós temos bastante coisa para estudar a partir do que nós vimos até agora de Platão. Vejam que Platão pode ter sido uma coisa simples no passado de cada um de nós, mas vejam a complexidade que Platão fez em ter juntado duas vidas, a vida de Sócrates, a pré-socrática e mais a vida dele, né, com os livros que ele trouxe à tona, que foram salvos e conseguiram sobreviver ao tempo. Então, um deles é o Hippias Menor, que é um diálogo, vejam bem, mais um diálogo que é discutido a questão da mentira, a verdade do caráter. É óbvio que nós vamos ter uma briga grande para descobrir o que é mentira, o que é verdade e como se forma um caráter. Então, aqui a ideia do caráter de Ulisses e Aquiles, personagens de Homero, são fictícios, mas mesmo assim para demonstrar que a tese socrática ela vai um pouquinho além, e aí entra a tese platônica, que ele faz com que Hippias seja justamente analisada. Então, Aquiles ou Ulisses, o que diz a verdade, quem mente são as mesmas pessoas ou não, como são analisadas, o que é feito voluntariamente é o melhor ou não, né? A justiça é uma forma de ciência, e aquele, então, que faz o mal voluntariamente é justamente aquele que está perdendo de ser o homem bom. Esse é o Hippias Menor, ok? Aí nós pulamos para um segundo livro importantíssimo chamado Hippias Maior. Vejam ali justamente a capa do livro, né? Tentei pegar os mais originais possíveis e ele já está com o símbolo do Fi, o símbolo da filosofia. Então, esse, novamente, é uma questão de contexto. Lembra-se que nós falamos sobre a estética, né? A estética vista com outros olhos, né? Então, em que o belo, a arte e o dinheiro se juntam. Quando se diz arte, arte significa conhecimento. Então, para a filosofia de Platão, a estética, ou seja, do homem belo ou da mulher bela, não é somente um corpo bonito e uma cabeça vazia. Também não significa, olhe bem, nós estamos falando de 2.500 anos atrás, né? Hippias deixa bem claro que a estética conjuga os três pontos: a beleza do corpo, a beleza mental e a beleza financeira. Isso para ambos os sexos. Então, para ser chamado de belo, deveria ter os três. Óbvio que isso, não vou dizer que é impossível, mas é uma raridade. Então, vejam que o Hippias Maior, por isso o nome Maior, é aquela investigação que ele tem e o fracasso que ele obtém através do diálogo do Hippias, do próprio Hippias, com o próprio Hippias. Isso é Sócrates e Hippias conversando. Então, Hippias Menor é uma conversa. Hippias Maior é um outro assunto, uma outra conversa, um outro livro. Então, a compreensão do sistema socrático e platônico muda
de uma forma brutal. Então, a nossa concepção, ao lermos esses livros, e eu vou dizer novamente, eu tive a oportunidade de ler mais de 10 mil livros, e eu tive casos em que eu tive amigos que compravam os livros, me davam os livros para ler e depois pediam: Samir, por favor, me conta a história do livro e me devolve o livro. E eu fazia um resumo de 15 minutos e devolvia o livro. Eu dizia: o livro é excelente, só que tu não vai entender nada se tu não lê o próprio livro. E muitas vezes não liam. Bom, aí nós partimos para um outro livro, que é Górgias. É um livro que fala sobre a retórica, tomando a retórica como dialética, né? A dialética e a retórica, elas funcionam juntas. Um fala, o outro retruca, sem briga, sem faca, sem tiro, sem nada. Não tinha tiro na época, mas era muito fácil para arranjar uma confusão e alguém puxar uma adaga e tá morto por qualquer motivo. Então, em Górgias de Platão, ele já traz o princípio das leis maiores do Estado sem acontecer uma discussão que leve à briga e que filosoficamente seja dramatizado por Platão como seria um exemplo de um Estado objetivo e bem administrado. Então, Górgias é um bom livro, é um livro que eu recomendo. Tá? Ele foi uma discussão também de Sócrates com outras pessoas, e depois ele monta num próprio livro chamado Criton, né, que nós vamos falar sobre ele, que representa as razões de não ter fugido da prisão. Mas vamos adiante. Então, tanto Criton quanto Górgias tratam de valores absolutos da pessoa e os desenlaces das opções que nós fazemos na vida. O indivíduo, filosoficamente, tem um significado. Então, como eu disse, Criton exemplifica a filosofia moral, demonstrando justificar uma oportunidade que tem de tornar-se menos ignorante diante de outras pessoas do meio. Quando eu falo outras pessoas do meio, é justamente querer opinar sobre assuntos que desconhece. Nós chamamos isso de metido. Existem vários metidos. E existem muitas pessoas que dizem que filosofar é simplesmente abrir a boca e falar besteira. Isso que eu diria que isso está um pouco mais para os sofistas, né? Mas para o filósofo não se regula muito bem. Então, Criton é uma obra filosófica em que diz que os iguais devem conversar sobre os mesmos temas. Então, aquele que não entende, por favor, que caia fora do assunto. Então, ele faz aqui uma advertência, dizendo: te ocupa, te instrui, te educa de forma adequada para poder abrir a boca na frente daqueles que já têm um conhecimento de ter lido, de ter estudado, de ter ensinado, né? Porque a oportunidade de ser um professor não é uma alternativa, ela é uma opção, né? Que normalmente não se reverte, né? Mas vamos um pouquinho além. Aí nós temos o livro sobre Protágoras, pois justamente Protágoras foi um grande amigo de Sócrates, que eu diria assim, ele era sofista. Protágoras, não confundam Protágoras com Pitágoras, tá? Protágoras era um sofista, que era amigo de Sócrates. Eles se davam bem, e quando entravam no clima de discussão, ambos paravam para refletir e admitir que ambos estavam errados. Que legal, né? Não admitir que ambos estavam certos, porque daria briga, né? Não, nós estamos os dois errados. Temos que evoluir, tanto
o Protágoras quanto o próprio Sócrates. E Platão conseguiu juntar isso, né? E justamente dessa forma ele conseguia trazer os livros escritos nas conversas que Sócrates tinha com Protágoras, com Hipócrates, com Hípias, que nós já falamos, com Pródico, com Cálias, com Alcibíades, com Crítias. Então, essas conversas era uma questão de dialética, né, e retórica, sem haver a necessidade de uma briga constante de ideias. Mas, como se diz nos tempos de hoje, né, os mais jovens, papo cabeça, com conhecimento. Não papo cabeça com outras coisas, com conhecimento, com páginas, com livros, mental, lembre-se, Hermes Trismegisto, tudo é mental. Aí nós temos as críticas de Hipócrates contra Sócrates, próprio Protágoras, e às vezes eles se juntavam, 4, 5, 6 gênios, eu diria, gênios, para conversar sobre assuntos cotidianos, sem gerar conflito. E como eles diziam no final, todos estavam errados, porque todos tinham um ponto de razão, o que não haveria um voto maior para um ou outro. Então Sócrates questionava a questão dos sofistas, os sofistas questionavam a história dos filósofos. Assim como Hipócrates questiona o que mais alimenta a alma, e Sócrates responde que a alma se alimenta dos próprios conhecimentos adquiridos ao longo de uma vida toda. Ou seja, um acredita que a alimentação da alma por conhecimento é casual e o outro diz que é intencional. Eu diria que o lado de Sócrates, Platão, está mais correto. É intencional, não é simplesmente acidental e não é uma coisa que eu posso chamar de acidental. O acidente intelectual não existe. Ou ele é formado e ele é estudado, ou ele não vai subsistir. Então, Protágoras observa isso, transmite aos outros sofistas e pede para, pessoal, vamos fazer o seguinte, nós sofistas vamos ficar na nossa bandeira, porque os sofistas cobravam. Por isso eu comparei ao direito, à advocacia, os sofistas, porque eles cobravam pelos serviços prestados. Eles tinham que resolver os problemas das pessoas, iam para casa um dia, 2 dias, uma semana, um mês, que seja, traziam o resultado e cobravam por aquilo. Já o filósofo dava a resposta, o pensamento na hora, e eles eram proibidos de tirar vantagem do seu conhecimento, do seu vasto conhecimento, porque era um conhecimento natural. Então Protágoras disse, continuemos nós, os sofistas, a cobrar e dar os nossos conselhos e deixe os filósofos falarem do jeito que eles acharem melhor. E isso apaziguou na época deles, exceto como falei antes, o próprio Meneto, que foi um filósofo que achou que talvez os filósofos devessem também, ou tivessem o direito de cobrar pelos seus ensinamentos. O que Sócrates era contra, Platão era contra, né? Então, nós voltamos a falar sobre o livro principal de todos, o mais importante, a República, né? Que começa do livro 1 ao livro 10, que é o que nos interessa. Existem segundo fontes não tão confiáveis, vamos dizer, apócrifas, que existem mais livros do que os 10 encontrados até o presente momento. Então ele fala no livro 1 que o modelo ideal é justamente dentro da própria República, que é a regulamentação, que é a forma que ele acha de montar aquele esqueleto, vamos chamar assim, da base, do corpo e da cabeça, né? Então, a introdução é justamente
no livro 1 da República, que foi escrito em partes. Ele não foi escrito de início ao fim. Foi justamente dirigido conforme a vida de Platão foi sendo administrada por ele mesmo. Tá? Então, nós vamos adiante com mais livros, né? Dando, por exemplo, a ênfase à questão da própria República, abriu menção a uns diálogos que são os diálogos da maturidade, é o terceiro ponto, que foi lá entre 387 a 368 a.C., que eu acho que foi o apogeu de Platão. Foi quando Platão começou a escrever para ele mesmo sobre as coisas dele mesmo. Muito interessante. Ele começa com o Fédon, tá? Que é um diálogo que Platão tem com seu filho Fédon, tá? E ele diz que são lembranças que ele teve da época em que ele conviveu com Sócrates, e Fédon é justamente o diálogo maior do entendimento dos temas de relevância que abordavam o sistema de vida como deveria ser vivido, que é o sistema de engrandecimento da alma, não somente o fortalecimento do corpo e não somente o enriquecimento, porque esses não iriam acompanhar o filósofo ou qualquer outra pessoa na sua morte. Como até hoje. Nada se leva exceto o conhecimento adquirido. Então, Fédon é um diálogo muito bem constituído, um dos temas de maior relevância, é abordado na dualidade do corpo e da alma, em que justamente ele dá a menção de que a alma deve ser tratada com maior ênfase, maior atenção. A alma subentende-se, então, todos os aspectos positivos de um ser humano, e não somente a ganância pelas coisas materiais, nem tampouco o domínio de novas terras, nem tampouco ele ter alcançado um número X de escravos para mostrar quem ele era, porque a qualquer momento ele poderia sucumbir com uma alma pobre. Ou seja, uma alma pobre seria um rico ignorante. Um rico ignorante com uma aparência, um corpo perfeito. Difícil? Não. Nem nos dias de hoje. Mas vejam como é interessante voltar 2.500 anos atrás, 2.300 e alguma coisa, e nós imaginarmos que ser rico, ser bonito, mas ser ignorante, para eles já não valia nada. O sistema platônico já trazia essa busca incessante do engrandecimento da alma como uma forma de fazer com que o homem pudesse ajudar o homem. Porque, lembre-se, isso vem de Thomas Hobbes, nós vamos ver mais adiante, o homem é o lobo do homem, e não existe nenhum animal na face da terra que ataque o igual por motivo vil. Nós vamos entrar sobre isso mais adiante, mas a tendência, aí ele começa a falar das paixões. Quando se diz paixões, nós estamos falando das atividades filosóficas, as ontoepistemológica, que é a parte da relação que Platão estabelece entre uma parte do corpo irascível versus a percepção sensível, que nós chamamos de aistesis. E é diferente da episteme, que é simplesmente o saber. O saber por saber, sem ter objetivo, também não vale nada. É a história do cacho de bananas. Eu tenho um cacho de bananas. As bananas são o conhecimento. Se eu não distribuir as bananas, elas vão apodrecer no meu colo
sem servir a ninguém. Então, eu tenho que ter a episteme, assim eu posso dar conhecimento para outras pessoas sem ter que morrer com aquele cacho de banana podre no meu colo, que não me serviu de nada. Então, o excesso de conhecimento, sem uma causa que seja nobre, que venha a ajudar o ser humano, também não serve para nada. Então, ele defendeu, na ideia principal de Faddon, que o desprezo às coisas irracíveis são realmente importantes. Mas, indo além, nós temos uma outra passagem em um livro chamado Teeteto, onde justamente Platão identifica quais seriam esses afazeres do homem inteligente, o que ele tem para oferecer, como ele pode oferecer e como ele pode engrandecer a sua alma, ajudando os seres humanos. Indo adiante, nós vamos, então, para mais um livro de Platão, que é O Banquete. Bom, nesse livro, Platão utiliza a figura de Sócrates novamente, mas ele traz o Sócrates para dentro da vida atual dele. Ele já no final da sua vida, eles chamavam, então, em grego, o banquete de simpósio. Então, é um texto composto lá por 385 a 380, ele levou em torno de 5 anos para escrever, onde ele trabalha com pessoas, tipo Xenofonte e outros filósofos, como se eles estivessem nesse simpósio, se estivessem comendo, bebendo, se alimentando e trocando ideias que fossem positivas para o povo grego. A preocupação dos gregos é bastante interessante. Até então era somente com os gregos. Depois nós vamos falar sobre outra parte, mas os gregos se interessavam pelos gregos. Eles queriam que os helênicos pudessem se desenvolver e pudessem ser um exemplo para o mundo, não um exemplo de força, como Esparta, por exemplo. Mas os atenienses julgavam que o sistema de raciocínio e inquirição que eles tinham a partir já do sistema platônico, herança do socrático, era algo muito inteligente. Então, a partir do banquete, ele vai dar continuidade aos últimos capítulos da República. Aí eu tenho que até meio que correr para passar com vocês aqui o que é um resumo dos livros que ainda podem ser obtidos. Vamos um pouco adiante aqui, que no próprio banquete eles decidem que Platão precisa escrever um pouco mais, que ele está chegando ao final da vida e ele precisa, através das conversas que ele está tendo com os seus companheiros, ele precisa terminar aquilo que ele começou. E esse terminar vai justamente gerar novos livros que nós vamos ver agora. Bom, nós vamos dividir e resumir o livro A República. Nós já falamos sobre o livro 1, que é uma discussão sobre a definição de justiça e tal, e fala sobre a morte de Sócrates. Nos livros 2 a 4, Platão descreve como seria uma cidade ideal, que ele, através da República, seria o ponto principal. É a base, o corpo, a cabeça. No livro 5 da República, ele já apresenta a teoria das ideias de um mundo sensível, de uma mera cópia imperfeita de um mundo de ideias eternas, mas perfeitas. Já nos livros 6 a 7, Platão
descreve a educação dos filósofos reis, que ele dizia que deveriam ser os principais condutores, não somente de Atenas, mas de um mundo todo. Já no livro 8, Platão discute sobre os diferentes tipos de regimes políticos e fala sobre a corrupção, e os corrompidos. No livro 9, ele apresenta as considerações sobre a imortalidade da alma e a recompensa diante da morte. No livro 10, Platão discute sobre a arte, poesia e argumentos, e dizendo então como se promove a virtude e a justiça na sua base principal. Os diálogos são considerados na velhice, os diálogos da velhice de Platão. Tem de Parmênides, que é um companheiro que viveu ao lado de Platão durante 60 anos, discutindo dia e noite sobre traumas cognitivos, ideias novas. Indo além, nós temos novos pensamentos, além disso, que é Teteto, que eu já havia falado, onde Platão coloca uma discussão em síntese sobre os sensualistas e a forma como Protágoras, que disse, a única frase, não a única, desculpe, seria muito baixo dizer isso. A mais importante das frases de Protágoras é que o homem é a medida de todas as coisas. Entenda como quiser, eu não posso dar muita ênfase agora, senão nós perdemos o nosso tempo aqui, mas o homem é a medida de todas as coisas. Então, Teteto é um livro também de dialética, de pensamento Heráclito, que participou, Heráclito participou, é um fluxo contínuo de ideias, onde eles se reuniam na arena de pensamentos, que era justamente o exemplo de como eles poderiam evoluir, e Protágoras não foi tirado fora, foi deixado dentro do livro Teteto. Mais adiante nós temos o sofista. Bom, ele fez um livro a favor dos sofistas, dizendo o seguinte: se quer ser sofista, seja sofista. Nós, filósofos, planejamos outras coisas, mas se os sofistas querem ser sofistas, eis a minha regulamentação, eis as minhas ideias, as minhas leis, como devem agir. Então ele escreveu o livro O Sofista, no qual ele dá as bases do sofismo no ponto de vista platônico. É um ótimo livro para quem trabalha nessa área de humanas, é um excelente livro para ser lido. Então, resumindo a nossa terceira parte sobre Platão e seus ensinamentos, nós vemos que Platão tentou regulamentar diferentes áreas da sociedade, dando instruções, dando exemplos, botando na prática aquilo que ele imaginava ser o mais adequado e trazendo novamente à tona, por escrito, para que não fosse perdido, as suas ideias junto com as ideias anteriores. Mas vejam que aí nós já tínhamos o dedo forte de Platão dizendo: eu sei que é assim que funciona, porque assim as coisas vão dar certo. Então, eu espero que tenham gostado desta parte 3, e na próxima semana nós teremos então a parte 4, que é a complementação de todos os ensinamentos platônicos e umas grandes descobertas que até hoje poucos sabem. Inclusive, professores de filosofia poucos sabem. Aguardem, semana que vem. Espero que fiquem todos bem e deixo novamente o sinal do fim.
com saudações de bem-estar para todos. Muito obrigado. Pessoal, eu estou na Vale TV, eu apresento o programa Filosofando com Samir Abdo. Se quiserem maiores informações, venham para o meu Instagram, @samabdofilosofia, e eu estarei à disposição de vocês para qualquer tipo de dúvida e fiquem muito bem à vontade comigo, ok? Obrigado.